Olá, olá, tudo bem? Aqui Fábio Vedovelli. Seja bem-vindo. Este é o screencast sobre rotas no Laravel. A motivação que eu tive para gravar esse screencast é porque assim, muitos desenvolvedores instalam o Laravel e ficam com aquela sensação de tipo, e agora? Para onde eu vou? E rotas são a porta de entrada da sua aplicação. Então é muito importante que você saiba todos os recursos que as rotas lhe provêm e que você possa utilizá-los para o seu benefício, para que você trabalhe melhor. Então este é um screencast que ele é bem abrangente, apesar de não dizer tudo sobre rotas, mas ele diz muita coisa e eu espero que ele traga as informações que você precisa para trabalhar melhor no seu dia a dia. Então, isso aí. Um abraço. Ok, então vamos começar. Eu espero passar quase tudo, se não tudo, relacionado a rotas neste screencast. Eu espero que ele seja curto, mas tem bastante coisa para ver. Então, eu tenho aqui no Sublime Text um projeto recém-criado de Laravel 5.1, 5.1.11, e eu vou trazer aqui o arquivo de rotas que está em app http. Eu vou sumir com a barra no lado esquerdo para a gente ter mais foco no que estamos fazendo e vou sumir com esse comentário daqui. Legal, então perceba que nós temos uma rota única, solitária, declarada ali, que é a rota necessária para que a nossa aplicação responda com alguma coisa quando ela primeiro for acessada através do domínio. Então eu tenho aqui no browser o virtual host que eu criei para esse screencast, e aí o que vocês estão vendo aqui é o HTML devolvido quando a rota principal é acessada. Então, voltando aqui, perceba que aqui dentro do closure, tá? Um método anônimo é chamado de closure. Dentro dele, o Laravel está apenas retornando uma view chamada welcome. E essa view, ela vive dentro do diretório resources/views, tá? Não é o propósito desse screencast falar sobre views. Inclusive, eu vou até remover isso daqui e vou dar só um return screencast routes. Não vou mais me preocupar em retornar uma view. Acredito que eu precise. Perfeito, screencast routes. E a partir deste ponto, eu criarei rotas que atenderão às operações CRUD, ou seja, Create, Retrieve, Update e Delete, que são as 4 operações mais básicas quando você está desenvolvendo uma web app. Eu vou passar essa rota principal lá para baixo para dar espaço para que a gente possa trabalhar. Então, a primeira coisa é pensar numa funcionalidade. Eu estou desenvolvendo rotas. Voltando um pouquinho, qual que é a definição de rotas? Eu gosto de definições simples, analogias. Eu acho que é muito mais fácil para quem está aprendendo gravar as coisas. Então eu costumo pensar em rotas como pontes. Então, rotas são pontes. Pontes que fazem o quê? As pontes que ligam o mundo exterior às entranhas da aplicação. Olha só. Então, pense numa ponte, pode ser também um portão, um gateway, não sei, mas que dá acesso, não só dá acesso do mundo exterior para as entranhas da aplicação, mas direciona a requisição. Então, o que é a requisição? Uma requisição HTTP, tá legal? O protocolo HTTP é o que permite a web existir. Então, direciona a requisição HTTP para a localidade dentro da sua aplicação que é responsável por processar a requisição, ou seja, o que a requisição pediu, e devolver o resultado ao usuário no browser. Tá legal? Então, beleza. Agora que definimos o que é uma rota, eu considero importante definir o que não é uma rota, tá? Uma rota não é uma URL ou URI. Sei que são coisas diferentes, mas tratando de nomenclatura, cada um chama de um jeito. Você usa o seu preferido. Então, não é uma URI, mas eu
quero complementar aqui dizendo que não é apenas uma URL. Ou seja, a URL ela faz parte da rota. Neste exemplo aqui da rota principal, este primeiro parâmetro passado para o método get da classe route, ele é a URL. Já o que vem depois é o que vai executar o que foi pedido através dessa URL. Tá legal? Normalmente, quando estamos trabalhando com rotas, a gente determina uma URL e configura a rota dizendo ao Laravel o que ele deve fazer quando aquela URL for acessada. Então, chega de definições e vamos colocar a mão na massa. Vamos pensar numa funcionalidade chamada categorias. É uma coisa que todo mundo faz então não vai ser estranho para ninguém. Ok. Então, quais são as ações que eu tenho quando eu estou trabalhando com categorias? Primeira coisa, eu preciso listá-las. Segundo, eu preciso criar nova. Terceiro, eu preciso editar existente. Eu preciso, antes ainda, salvar a nova, atualizar existente e, por fim, remover. Simplesmente remover, tá? O existente aqui é redundante. Então, perceba, eu tenho 5 rotas aqui que eu preciso criar. Então, eu vou deixar comentado aqui e eu vou criar uma por uma, tá legal? Começando com listar. Então, get. E aí, eu só vou deixar aqui embaixo estes 2 tipos de rotas, porque nós estamos trabalhando com o protocolo HTTP. Então, o protocolo HTTP ele possui diversos tipos de requisição, que também são conhecidos como verbos. Você provavelmente já viu get, post. Provavelmente já ouviu falar em put e delete. Mas existem outros, options, header e assim por diante. O Laravel ele está preparado para responder às chamadas efetuadas utilizando os diversos verbos HTTP. Então, o que determina qual rota vai responder a qual verbo é o método que você chama dentro da classe route. Neste caso aqui, como listar? Vamos lá. Categorias listar. Como categorias listar é uma coisa que será pedido pelo browser, você vai digitar a URL na barra de endereços, uma chamada get será feita. Tá legal? Então, é o que nós temos ali. No caso de salvar uma nova, aí será uma chamada do tipo post. Categorias, salvar. A mesma coisa vale para categorias, aí eu vou colocar um segmento dinâmico, ou seja, a cada chamada um novo ID será passado, tudo bem? E aí, atualizar. Olha lá, eu já tenho 3 rotas, eu vou remover daqui as que eu já criei. Salvar, atualizar. Preciso de mais 3, na verdade. Então vamos lá. Eu quero uma do tipo get, que vai se chamar criar. Eu quero uma também do tipo get, com segmento dinâmico, editar e, por fim, remover, passando lá para baixo. Então agora eu tenho todas as rotas para gerenciar a minha categoria, mas por enquanto eu só me preocupei primeiro em determinar qual o verbo HTTP pelo qual virá a chamada e qual a URL que será utilizada para acessar esta rota. Então veja, esta daqui vai fazer o que? Devolver uma lista, ou seja, devolver uma view contendo uma lista, tá? Para ficar mais claro. Esta daqui vai devolver uma view conforme. Esta daqui vai salvar infos no banco de dados. Eu nem chegarei
salvar nada, nem vou criar tabela, nem nada. O foco aqui são rotas, tá legal? Essa devolve uma view conforme preenchido. Salva infos no DB e remove registro do DB. Registrou, tá? Legal. Então, eu determinei as URLs. Mas aqui, neste momento, eu já começo a ver coisas que eu poderia melhorar. Veja, eu nem estou preocupado ainda com o processamento. E se eu acessar essas rotas nesse momento, elas vão falhar, porque eu só tenho a URL. Está faltando o segundo parâmetro, que um método de rota ele precisa ter pelo menos 2 parâmetros, tá? Mas vamos seguir. Depois eu vou criar um controller para gerenciar isso daí. Então, eu estou vendo que eu tenho categorias aqui se repetindo. E isso está deixando a minha programação meio suja. Então eu vou agrupar estas rotas. Pronto, criei um grupo. Aí eu vou passar um array de configuração. É muito comum a gente utilizar arrays para configurar as rotas. E eu vou dizer que este grupo de rotas tem um prefixo chamado categorias. Lá no final eu passo um closure, que é quem vai executar as rotas. E aí agora eu posso tirar. Perceba como já ficou bem mais limpo. E essa URL aqui, listar, eu não quero. Não se usa categorias/listar. Eu quero uma página de entrada como se fosse a home da minha categoria. Então, eu posso ou utilizar a barra ou o Laravel me permite usar nada. Ok, agora que eu já configurei as minhas rotas, eu quero dar algum processamento a elas. Então, eu vou primeiro configurar as rotas para que um controller possa processar as requisições. Depois eu vou criar o controller. Então, vamos lá. Array. Legal. Então perceba, eu tenho ali um category controller, tá? Arroba alguma coisa. Esse arroba alguma coisa é o método que vai executar a requisição feita para categorias. Então, veja, quando eu crio um controller utilizando o Artisan, eu posso criar um controller já pronto para atender as diversas chamadas que são feitas durante uma operação CRUD, ou eu posso criar um controller limpo. A decisão depende do caso que eu estou lidando. Como aqui eu quero que os métodos sejam automaticamente criados, eu já vou tomar o cuidado de utilizar os métodos conforme eles são criados pelo Laravel. Então, o index vai atender a lista, o create vai mostrar o form, o store vai salvar, o edit vai mostrar o form preenchido com as informações, o update vai atualizar as informações e o destroy vai destruir as informações. E com isso eu tenho uma configuração mínima para que eu possa trabalhar com estas rotas. Preciso agora criar o controller. Então eu venho aqui na linha de comando, eu já naveguei até a pasta inicial do meu projeto, perceba ali os arquivos na pasta raiz, e aí eu vou utilizar o Artisan Make Controller para criar o Category Controller. Lembra que eu falei que o controller pode ser criado com métodos ou limpo? Se eu quisesse um controller limpo, eu utilizaria flag plain, tá ok? Mas não, nesse caso eu quero um controller completo. Perfeito, controller criado, volto ao Sublime, e aí eu trarei aqui o Category Controller. Perfeito? Ele foi criado dentro da pasta http app http controllers, tá legal? E ele possui já todos os métodos configurados e prontos para uso. Eu preciso apenas colocar o corpo dos métodos, que é o que vai tratar do que é específico da minha aplicação. Só existe aqui um método show, que é para mostrar os detalhes do recurso. Eu vou tirar porque eu não preciso dele, tá? Os métodos estão todos vazios, como vocês podem ver,
tá? Ele já traz um monte de comentário, que é bastante útil. E aí, eu quero só que vocês atentem pelo seguinte, ó. No método edit, que é para editar um recurso específico, ele já está recebendo um ID como primeiro e único parâmetro do método. E aí aqui nas rotas em editar, perceba que eu coloquei o ID como segmento dinâmico. Então, o que for informado aqui será passado para o método. Já no caso de um update, nós temos request, que é o que vai conter as informações passadas no form. Então, o próprio Laravel já faz a injeção do request para nós e o que vem depois são segmentos dinâmicos passados através da URL, tá? No caso do update, tem aqui o ID e o request vem junto com a requisição. Então, agora que eu tenho os métodos aqui, eu gostaria de devolver algumas strings só para que a gente possa ver que os métodos estão sim sendo executados. Deixa eu fazer tudo de uma vez aqui para ficar mais fácil, tá? Então, return. Beleza, aí eu venho aqui no método index e aí, lista de cats. Form nova categoria. Aqui, salvar dados categoria. Form cat com dados da categoria. Atualizar dados categoria. Como eu não vou criar um form, o store e o update sequer serão chamados, mas eu estou configurando, tá? Para que se possa ver o que está acontecendo. Vamos lá, remover cat. Aí eu vou colocar aqui ID, só para ver que o segmento dinâmico está chegando aqui, tudo bem? E a mesma coisa eu farei aqui no edit. ID. Perfeito. Então, tenho o controller, tenho as rotas, posso começar a acessá-las. Então, a primeira coisa é categorias. Lista de categorias. Perfeito. Categorias nova. Não foi o nova que eu coloquei. Categorias criar. Beleza. Aí, editar. Se eu colocar aqui 125, 125. A mesma coisa vale para remover. Ok? Então, criei as rotas, configurei para que as rotas passem a executar métodos no controller. Então, a URL é a ponte que vai levar a requisição até as entranhas da aplicação. Neste caso, o controller. A partir do controller, uma validação de dados pode ser feita, um serviço pode ser chamado para criar uma conta num serviço externo, um repositório pode ser utilizado para salvar a informação no banco de dados. A partir daquele ponto, a partir do controller, você, como desenvolvedor da aplicação, vai determinar o que deve acontecer, tá bom? Legal. Então, voltando aqui, vou só deixar a lista ali. Perfeito. Então, a gente ainda não acabou. Existe outra coisa desejável que nós podemos fazer, aliás, é altamente desejável, que é utilizar nomes em nossas rotas. Então, as nossas rotas passam a ser conhecidas como. Antes de entrar nessa parte de nome, eu quero voltar aqui no terminal e usar um outro comando do Artisan chamado route2.list. Ele vai me dar uma lista de todas as rotas presentes na aplicação. E olha que interessante, ele dá o método, ele diz qual que é a URI que essa rota expõe ao mundo, o nome da rota, nessa coluna está em branco, e qual que é a ação associada àquela URI. E se existe algum middleware associado a qualquer uma das rotas, aparece aqui também. Então esse é um recurso útil que poucas pessoas conhecem. Então, preste atenção aqui no nome, está vazio. Eu quero
nomear cada uma das minhas rotas. Então vamos lá. Como é que nós fazemos isso? Lembra que eu estou configurando as rotas? Então eu vou passar mais uma informação aqui para o array. Eu vou dizer que ela é conhecida como. E aí o que eu costumo fazer? Eu costumo usar o mesmo nome do método que está executando a requisição aqui como nome da rota. Legal. Então, voltando aqui, olha só, agora as rotas, todas elas possuem nome, tá ok? Exceto a principal, mas isso a gente resolve. Desculpa, exceto a principal não, a principal também tem. A principal que eu digo é da aplicação, tá? Mas todas as de categorias possuem nome. Mas, perceba, esse nome aqui, eu não posso mais repeti-lo. Se eu criar produtos, um grupo de rotas de produtos, eu preciso diferenciar, senão eu terei duas rotas chamadas index, duas create, e isso não é legal, o Laravel não vai digerir isso aí muito bem. Então, eu vou configurar aqui também que o meu grupo será conhecido como cats, por exemplo, para simplificar, ponto. Eu já vou mostrar o porquê do ponto. Perceba que agora o nome é cats.index, cats.create. Se eu não tivesse colocado o ponto ali, perceba que ele faria uma palavra única. O que não é um desastre, mas também não é tão fácil de se ler quando tem um ponto. E esse ponto aqui não vai matar ninguém, tá? Então agora as minhas rotas são conhecidas como cats.index, cats.create e cats.store. Para mostrar como qual é a importância disso, eu vou criar uma view, então resources views, categorias, eu vou criar uma chamada index.blade.php. Escrevi errado, vou corrigir isso aqui, blade, perfeito. Aí ali, eu não vou me preocupar com estrutura HTML nem nada, é para ser simples, eu quero apenas um link, tá legal? Esse link, ele será para nova categoria. E aí, eu poderia muito bem colocar /categorias, /criar, que é a URL que eu estou utilizando aqui, tá? Categorias, criar. E aí, este link, ele vai funcionar perfeitamente. Return view, aí categorias, index. Voltando ao browser, agora eu tenho um link que, quando clicado, vai me levar para a rota em questão. Ok, funciona, não tem nada de errado com isso. Acontece que, vamos supor que eu determine que aqui não vai ser mais criar, agora vai ser nova, tá? Eu decidi, meus usuários pediram ou a diretoria pediu. Quando eu for no meu link, ele já não funciona mais, porque o criar já não existe. Tá, eu usei em um só local, não é problema nenhum abrir a view e modificar. Mas e se eu utilizei isso em 50 lugares diferentes? Isso dá um trabalho, concorda? E se, além de ter usado em links, eu utilizei em redirecionamentos a partir do controller? Então, aqui na minha rota, ao invés de eu utilizar uma string, eu vou utilizar um método helper, que eu vou fazer o link para cats create. Ou seja, eu estou fazendo um link, estou utilizando o método helper, e eu estou fazendo o link para o nome da rota. E isso vai me dar a liberdade de mudar a URL à vontade. Então agora, perceba que quando eu clicar, eu vou para nova. Ok? Então, se eu mudar de volta para criar, ou criar nova categoria lindona aqui, quando eu atualizar, o Laravel já tratou de atualizar a URL para mim. Então, uma dica que eu dou, e isso eu já
eu falo do alto da minha experiência, é que utilize nomes de rotas quando você linkar ou redirecionar, tá? E aí você tem a liberdade para criar ou modificar as suas URLs à vontade. Tudo bem? Legal. Então, esta foi a primeira parte na qual nós criamos todas as rotas de forma manual. Dá um pouco de trabalho, você tem muito mais coisa na tela, muito mais coisa para ler, mas é o que eu sugiro que você faça enquanto você ainda não tem, você não se sente tão à vontade no ambiente Laravel, você ainda está aprendendo a usar o Laravel. Depois que isso já está bem, esses conceitos já estão bem sólidos na sua cabeça, você pode fazer o seguinte, você pode apagar tudo isso, e agora não temos mais as rotas, e aí você pode utilizar um atalho chamado Route Controller. E aí o que é isso? Você vai dizer qual que é a raiz das suas rotas, e você vai dizer qual é o controller que vai gerenciar as chamadas feitas para esta raiz. Ok, e como que eu determino qual método vai responder a qual chamada? E qual será o segundo segmento da minha rota? Ou seja, get categorias barra o quê? Aí nós precisamos fazer um pequeno ajuste no Categories Controller. Eu vou minimizar aqui. E aí eu preciso colocar um prefixo que é get, ou seja, quando eu chamar categorias barra index, numa chamada get, este método será executado, tá? E aí, get, create e assim por diante. Então, eu vou parar por aqui a ação de renomear os métodos e vou testar no browser. Então, vamos lá. Categorias, index. Peraí, deixa eu ver. Temos um problema ali. Perfeito. Eu não nomeei a rota. Então, eu vou só pegar o index blade aqui. Eu estou utilizando uma rota que não existe. Então, tudo bem. Eu vou tirar, depois eu ponho de volta. Categorias, não tenho nada. E create. Perceba que, vamos lá, para você não achar que mágica foi feita aqui. Eu simplesmente associei um prefixo, que é o categorias, que era o que eu tinha no meu grupo, a um controller. E aí, eu configurei a rota diretamente no controller. Como? Simplesmente nomeando. O Laravel trabalha bastante com o conceito de convenção ao invés de configuração. Então, se você faz as coisas de uma maneira que ele espera que sejam feitas, ele consegue lhe atender sem lhe perguntar muitas coisas. É aquela história de para bom entendedor, meia palavra basta. O Laravel é um bom entendedor. Então, neste caso, eu disse que quando uma chamada get for feita a categorias barra index, este método será executado. E aí, para que eu possa manter as minhas URLs em português, eu vou nomear os métodos com post salvar, olha só, get editar, post atualizar e get remover. Com isso, eu tenho as minhas URLs em português. Vamos ver? Categorias criar. Aí eu tenho categorias sem editar. Bom, essa aqui já não deu. Vamos ver o que acontece. Get editar. Deveria estar funcionando sim. Perfeito. É porque, neste caso, eu não tenho controle sobre aonde eu quero colocar o segmento dinâmico. Ele sempre vai esperar que o segmento dinâmico esteja no final. Tá legal? Então, tá aí já uma pequena desvantagem sobre a forma manual. Tá certo que com um pouquinho de configuração eu consigo determinar qual que será a ordem dos parâmetros a serem passados pela URL, mas isso já vai bem além do escopo deste screencast. Então vamos lá. Só para finalizar, remover sem. E categorias remover sem é algo completamente aceitável.
Legal. Então, perceba, voltando aqui, na hora de listar, agora eu não tenho mais os nomes das rotas. Ok? Então, perceba que aqui, ó, a coluna de nome, ela está vazia. E, para mim, é muito importante ter os nomes das minhas rotas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar a rota. Deixa eu ver aqui. Eu vou configurar a rota para que ele possa ter nomes. Então, eu vou passar aqui uma variável config e vou criá-la aqui em cima. Vai ser um array, ok? E aí, o que vai acontecer? getIndex é o nome do método, e aí eu quero que seja catsIndex, o nome da rota. Vamos ver só se isso teve algum efeito. Vou trazer aqui o nome de novo. Beleza, cats.index, quando aquele método for executado. E aí eu posso configurar os demais. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho criar, editar, salvar, atualizar e excluir. Eu uso o nome dos métodos que estão no controller. E aí eu vou dizer que create, edit, store, update e destroy. Esses nomes das rotas, eles podem ser o que você quiser, tá? Não existe nenhuma convenção aqui, tá? É um nome que faça sentido para você. E aí, voltando aqui, perceba que quase todos eles têm a coluna, só esse daqui, categorias remover. Deixa eu ver ali se eu pus o nome do método errado. É get... é porque é get remover, não é get excluir. Então, corrigindo aqui, voltando ao terminal. Agora sim, todos eles possuem nome. E aí eu já posso sair usando. Mas espera aí, tô vendo uma coisa aqui que está faltando. Middleware. Ok, eu posso... o que acontece se eu determinar que estas rotas serão protegidas por login e senha, por exemplo? Utilizar o middleware auth de authorization. Neste modelo aqui, eu não tenho espaço na configuração das rotas para determinar qual que é o middleware. Mas como eu estou linkando de forma muito explícita as rotas ao controller, o que eu vou fazer? Eu vou declarar que este controller, ele usa o middleware. Opa! This middleware é auth. Então, todos os métodos deste controller, antes de serem executados numa chamada feita às rotas, eles passarão pelo middleware auth, que vai verificar se o cara está logado. Então, vamos ver se isso está certo. Deixa eu primeiro voltar aqui no Artisan para ver se o middleware foi aplicado. Ok, tem alguma coisa errada ali. Deixe-me ver. This middleware igual. Será que é um array? Provavelmente, porque ele diz lá invalid supplied argument for each. Não. Ok, não há problema nenhum. Vamos nos documentos. Controllers. Ah, é um método. Olha só. Fácil, né? E pronto. Agora sim. Voltando aqui. Legal. Veja, o middleware associado a estas rotas é autorização. E aí,
aqui no browser, ele redirecionou para a rota de login. Obviamente eu não tenho o login ainda implementado, então ele não localizou a rota, me deu um 404, mas perceba que o redirecionamento foi feito, tá legal? Então, esta aqui é a forma de se trabalhar com rotas para alguém que é mais experiente, que já tem uma ideia clara do que está acontecendo quando uma chamada é feita, tá? Óbvio que tudo isso é decisão sua. O que eu faço aqui é apenas sugerir maneiras mais fáceis de você trabalhar. Você decide como você quer, o seu gosto, o seu estilo, eu não tenho nada com isso, tá? E aí, por fim, lembra-se que nós tínhamos que eu falei sobre o controller que já vem preenchido com os métodos de CRUD. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou remover o category controller. Não temos mais as rotas, tá limpinho aqui. Eu voltarei ao Artisan. Criarei de novo o controller. Perfeito. Voltando aqui, ele está de volta. Porque eu quero mostrar uma terceira maneira de você criar as rotas, que é baseado em resource. Então veja, categorias é um recurso, é um resource, é um recurso da sua aplicação. Então, route, resource, e aí eu vou fazer a mesma coisa, categorias, e vou passar category controller. Então, antes eu tinha utilizado aqui o controller, agora eu estou utilizando resource. E aí, antes de acessar qualquer coisa no browser, eu vou trazer a lista de rotas aqui, para a gente analisar o que aconteceu. Olha só, eu tenho um controller e uma única linha no meu controller e ele já criou tudo isso daqui para mim. Olha só que legal. Perceba os métodos na segunda coluna. Ó, get, post, delete, patch, put. Então, são métodos que a gente não estava utilizando antes. O que acontece? Com isso, o Laravel ele já cria automaticamente todas as rotas para atender um fluxo de informação baseado em RESTful, aonde se utiliza o que vai determinar qual tipo de operação será feita é o tipo de chamada que foi feita através do HTTP. Então, quando é um GET para index, ele sabe que o index será executado aqui. Por exemplo, quando for para atualizar categorias.update, ele vai utilizar o put ao invés do post. Por quê? O post é só quando você quer criar um novo recurso. E por fim, quando você quer remover um recurso existente, você vai fazer uma chamada HTTP do tipo delete, ou seja, é o RESTful. Então isso é muito prático, tá? Mas eu não costumo utilizar o resource quando eu estou desenvolvendo aplicações que retornam views. Eu só utilizo o resource quando eu desenvolvo aplicações que retornam JSON, quando eu estou desenvolvendo uma API, porque aí eu não estou muito preocupado em ter o controle fino sobre a URL, por exemplo, porque como uma API é uma coisa que será consumida por desenvolvedores, você não precisa ter tanto cuidado assim com as URLs. É muito diferente de quando você está desenvolvendo uma aplicação para o consumidor final, o cara que é leigo em desenvolvimento, tá legal? Você precisa tomar mais cuidado. No caso do desenvolvedor, você precisa passar para ele algo que faça sentido. Mas esse é o único motivo, tá legal? Porque veja, o resource ele tem tudo que eu preciso. Ele está respondendo através de um controller, eu tenho as URIs aqui e eu tenho os nomes das rotas. Então, é algo que me atende. Tá legal? Então, isso era tudo que eu queria passar para vocês da parte de rotas. E eu espero que você tenha aproveitado, espero que tenha tirado as suas dúvidas e aguarde aí mais um screencast
do Vedovelli. Um forte abraço para você e obrigado por ter assistido.